Voltamos a apresentar Esporte Acontece. Estamos de volta com o Esporte Acontece, hoje entrevistando um dos melhores treinadores de vôlei do país, Luiz Omar de Moura, que dirige o timaço do Solis Osasco. Quero saber dele, a gente terminou antes do intervalo aqui, falando sobre a decisão de 2009. Bateu na trave de novo, Luiz Omar. Aquele timaço do Osasco contra aquele timaço da Unilever, bateu na trave de novo. O que passou na cabeça da equipe do Luiz Omar naquele momento, de saber que ali estava talvez, e como de fato ocorreu, o fim de uma parceria? Na realidade foram 3 temporadas e 4, né, de derrotas, né? A primeira, eu não era o treinador do Finasa, era o Paulo Coco, e depois nós tivemos 3 finais, né? Sendo que 2 foram maravilhosas, né? No primeiro ano foi decidido no 5º jogo, no 5º set, lá em Niterói, né? Nós tivemos a chance de... O time jogando bem pra caramba, com vacilo próprio, né? Tivemos ali uma fatalidade no tie-break, estávamos vencendo, aí perdemos. Isso faz parte do esporte, você sai extremamente chateado, se questionando, porque eu acho que esse é o papel do treinador, mas foi uma final maravilhosa, que mexeu aí com toda a qualidade, com todo o nível técnico do voleibol feminino do Brasil. Na segunda final que eu dirigi, eu acho que o time do Rexona, ele era muito forte, né? Era um time que já vinha com... ele manteve a mesma base do ano anterior. Fizemos uma final, foi 3-1 no Rio de Janeiro, mas assim, analisando, a gente tinha que ter jogado muita bola e talvez o Rexona não ter jogado o que jogou para a gente ter saído com o título. O terceiro que acabou sendo o fim do patrocínio, também foi uma final maravilhosa, né? Decidido no 5º set. Eu não gosto muito de falar de erro de arbitragem, mas teve uma bola que poderia ter definido a vitória para a nossa equipe. Depois ficou até a polêmica da bola com chip. Foi aquele bloqueio da Natália que caiu praticamente 2 palmos dentro da quadra e o Bandeira deu para fora ali. Talvez a gente tivesse terminado o jogo em 3-1, né? Mas eu saí assim, muito chateado, porque primeiro que a gente sabe que o nosso país, né, o segundo lugar, ele é o primeiro, ele é talvez o primeiro perdedor, né? É verdade. Então é muito difícil, não é fácil não. E eu sabia que talvez a situação de não vencer pudesse atrapalhar, né, a continuidade de um projeto maravilhoso, que era o projeto do Finasa, o projeto do Bradesco. Fui numa reunião, né, e os dirigentes, né, diretores que têm a minha credibilidade, me falaram que essa decisão já estava tomada, independente, né, da vitória ou derrota, né? E eu sem te cortar, Luiz, mas foi passado para as atletas antes da partida, não? Não. De forma alguma. De forma alguma. O patrocínio era incondicional, a estrutura, o apoio, isso não... Eu tô falando isso porque você mostra aqui para quem está ouvindo que a liderança de um treinador, de controlar o emocional, de saber daquele momento que ia acontecer, sendo ou não campeão, mas de não transportar isso. Não, na realidade, quando eu estive na reunião, até para os nossos amigos ouvintes que gostam, que acompanham a história de voleibol saberem, eu coloquei meu cargo à disposição. Eu achava que era muito mais importante, né, a continuidade de um projeto, né, do Bradesco, apoiando o voleibol de alto rendimento. Sair um grande patrocínio desse poderia gerar uma crise, poderia culminar com a saída de outros patrocinadores, que acabou acontecendo. Exato. Né? Então eu pedia, falei, se o problema está relacionado a perder ou a ganhar, no caso, eu só tenho que agradecer toda a estrutura que foi dada. Eu saio, né? E foi aí que esses dirigentes me falaram que a decisão já estava tomada. Talvez com a vitória seria um final mais bonito, mas eu respeito, né? O fim de uma decisão e o fim de um patrocínio de 20 anos não pode ser questionado. Foram 20 anos, né? Investindo no esporte, investindo forte, né, mantendo grandes jogadoras dentro do nosso país. Então, a gente respeita. E o que eu fiz? Fui à luta, levantei a cabeça, tinha uma mulher, né, grávida, minha mulher estava grávida, Márcia, né? A Márcia, estava aí com o meu segundo filho, que foi um grande presente, depois de 13 anos ser pai de novo. ali, naquele momento, eu tinha que correr atrás dos meus objetivos, porque ficar
ficar chorando, ficar lamentando e achando que o mundo acabou, né? Não vai pra conspirando frente, contra, não ia me ajudar em nada. Então acho que talvez essa minha atitude de enfrentar, eu acabei atendendo todos os veículos de comunicação, pedir ajuda. Então eu acho que isso foi... E foi fundamental, né? Porque por pouco o Luiz Omar não vai parar na Itália, né, Luiz Omar? Eu tive algumas oportunidades de sair do país, né? Tinha, até pelo trabalho que eu faço nas seleções de base. Isso também é muito legal também, porque você, nesse momento, você começa a questionar o seu trabalho. Quando você recebe alguns convites, você fala, opa, peraí, né? Eu estou no caminho certo. Mas eu queria ficar no país e acreditei na palavra também, né? Eu acho que eu me dou bem com os homens públicos, né? Acreditei na palavra do prefeito da cidade de Osasco, que me chamou para uma reunião e falou, olha, se você ficar à frente, eu te garanto que nós vamos conseguir parceiros para manter esse projeto. Naquele momento eu tinha que acreditar numa palavra e graças a Deus acreditei na palavra de um homem público e acabou dando certo. E aí a edição de 2009, 2010, a Superliga, finalmente, título, e que título, hein? Um título importantíssimo para mostrar que a marca Solis Osasco, a marca Nestlé, novamente com força no voleibol e aí dá cada vez mais força para continuar um projeto que é o que você tinha pensado lá atrás de manter não só aquelas jogadoras que já fazem parte no crescimento, não só na seleção brasileira, mas também na sua equipe, como aquelas que estão surgindo, né, Luiz Omar? Dá um pouco mais de segurança ganhar um título logo de cara com a importância que é a Superliga, né? Eu acho que acabou coroando, né, todo um trabalho, o projeto só continuou porque houve uma palavra muito forte, né, dentro dele, que é confiança, né? As partes envolvidas confiaram na palavra um do outro, né? E as meninas confiaram no que eu estava dizendo, que a gente teria um patrocinador. E quando, né, foi divulgado, foi anunciado para mim que a Nestlé estava voltando, com a marca Solis, eu tenho uma coisa com laranja, que eu acho que laranja é a cor do trabalho, né? E quando eu vi esse ginásio, que quando acabou a equipe, né, que eu cheguei para dar o meu primeiro treino, sem nenhum, que a gente brinca, isso aqui é como se fosse uma vestimenta, né? O ginásio está envelopado, né? Perfeito. O Finasa tirou toda aquela, né, os banners e tal, aí o ginásio ficou muito triste. Quando eu cheguei aqui, né, e vi esse ginásio, né, decorado com a marca Solis, alguma coisa me dizia que a gente já era vencedor pela continuidade do projeto, né? Todo mundo que estava ali já tinha que se considerar vencedor. E depois, né, muito tempo não se tinha uma final de Campeonato Brasileiro no Ibirapuera. E vencer, né, depois dessa situação que foi criada pelas derrotas anteriores. Claro. Então foi uma coisa que a mídia acabou vendendo muito. Valorizou, né? demais uma coisa que não era bem aquilo também, né? Mas era uma rivalidade e eu estava na situação, as meninas estavam na situação de ter que falar sobre as derrotas, né? Então quando a gente ia falar sempre, bom, mas vai acontecer igual aconteceu nos outros anos. Uma pergunta chata, hoje acaba o jejum, então, e não é isso. Eu entrei no né? vestiário e falei, né, antes de começar o jogo, falei, que a gente saia exatamente como a gente saiu do Rio de Janeiro, né, de cabeça erguida, que a gente dê o máximo, que a gente lute, que a gente tente colocar na quadra tudo que foi investido na gente, tudo que foi confiado, e se a gente sair merecedor, sair vencedor, vamos comemorar. Se também, perder de novo, paciência, perdemos para uma grande equipe, do outro lado não tem nenhum... Não é qualquer equipe, né? Exatamente, é uma equipe que era tetracampeã consecutiva, né? Então, mas foi uma vitória muito bacana, acho que os meus dois títulos brasileiros têm uma marca especial, né? Primeiro lá no Rio de Janeiro e esse agora também foi fantástico da maneira que aconteceu, então foi tudo de bom, né? Com certeza.